Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies, e a Michael Rossi Polisai, com, é claro, Michael Rossi. Michael, bem-vindo de volta. Obrigado, Pascal. Bom dia, que esteja tudo bem com você. Feliz sábado. Aqui em Nova York é sexta-feira à noite e tem sido uma semana agitada. Ah, sim, uma semana realmente movimentada. A guerra com o Irã já tem exatamente uma semana. Ela começou mais ou menos por esta hora, no horário do Japão, talvez algumas horas mais tarde aí onde você está. Acho que era meia-noite ou 1 hora da manhã nos Estados Unidos, quando os primeiros ataques aconteceram. Então, quase uma semana. Michael, o que aprendemos nesse meio tempo? E você pode nos dar um breve resumo do que considera os acontecimentos mais importantes? Bem, sabe, eu tinha começado nossa conversa com o embaixador Freeman, da última vez, parafraseando aquela citação de Sófocles. É preciso esperar até o entardecer para ver quão esplêndido foi o dia. Aqui estamos, uma semana depois. É preciso esperar até sábado para descobrir o quanto foi realizado na última semana. Quando estávamos terminando nossa conversa na semana passada, acho que nos últimos 15 minutos ou algo assim, estava começando a chegar pelo Telegram a notícia de que Ramani havia sido assassinado. Então, enquanto conversávamos, eu desliguei o Telegram porque simplesmente não queria lidar com todo o barulho que estava chegando. Sim, e o embaixador Freeman estava destacando que Khamenei já havia sido declarado morto pelo menos 6 vezes antes disso, durante seus 30 anos de governo, certo? Então todos nós estávamos muito céticos quanto a se os Estados Unidos realmente o haviam matado ou conseguido matá-lo. Mas ao que parece, sim, eles o fizeram. Assassinaram o líder oficial do Estado iraniano. E como nós conversamos no WhatsApp logo depois, se não me engano, esse era um dos últimos grandes obstáculos para impedir o Irã de adquirir armas nucleares. O homem que emitiu uma fatwa contra armas nucleares. Absolutamente. Ele as proibiu, dizendo que eram impuras, ímpias, que o Irã não fabricaria nenhuma. Bem, isso adiantou muito, porque veja, o Ayatollah está morto. Viva o Ayatollah! Se não me engano, acho que escolheram o filho dele. Ele está entre as mais altas patentes, pelo que acredito. Minha informação mais recente é que se mais ainda oficialmente nemerth, minha base é basicamente Ernst Tort. Então, se conseguirmos entender tudo isso, antes de mais nada, acho que a principal lição da última semana é que, ao contrário de muitas suposições dentro do regime Trump, o Estado iraniano não entrou em colapso. Não houve mudança de regime. Se alguém achava que seria possível iniciar uma mudança de regime simplesmente decapitando o líder religioso e simbólico de um Estado que é amplamente administrado pelo Conselho Revolucionário Islâmico e não pelo Ayatollah, então, seja qual for a fonte das informações que receberam, de fontes da diáspora, do Mossad israelense ou de onde for, essas pessoas realmente precisam verificar a credibilidade dessas informações. 2 coisas que posso acrescentar além disso. Surgiram 2 vídeos muito bons no YouTube, ambos na página do nosso colega Glenn Deasing. O primeiro, pouco antes de você, eu e o embaixador Freeman conversarmos, foi o Glenn, falando com Jeffrey Sachs, que deu seu prognóstico inicial, dizendo que esta será uma guerra desastrosa para os Estados Unidos. E o que aconteceu nas últimas 24 horas foi o Glenn entrevistando Douglas Macgregor, o que é fascinante, realmente fascinante. Eu incentivo todos os nossos espectadores a irem à página do Glenn e conferirem. Macgregor, que é muito mais um insider do ponto de vista militar dos Estados Unidos, está simplesmente dizendo que esta é a guerra de Netanyahu, uma na qual Trump e o governo Trump foram arrastados. Trump, como indivíduo, está profundamente comprometido, politicamente, economicamente e em termos de reputação. E estamos recebendo todo tipo de explicações, justificativas e narrativas conflitantes de Rubio, de Hegseth,
sobre por que estamos envolvidos em tudo isso. Acho que a compreensão inicial era de que poderíamos simplesmente, entrar no Irã, lançar alguns mísseis e fazê-los capitular, assim como supostamente achávamos que aconteceria com a Venezuela. Mas acontece que nesta última semana, o Irã não apenas se mostrou resiliente nesta guerra, como também causou um dano significativo a bases militares, econômicas e de refinarias de petróleo americanas no Oriente Médio, incluindo muitas áreas dentro do CCG, o Conselho de Cooperação do Golfo. The GCC, the Gulf Cooperation Council, so we're talking about Bahrain, Qatar, UAE. Então estamos falando sobre Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, entre outros, que foram significativamente atingidos. E o que é ainda mais importante notar é que, novamente, ainda estou operando em uma zona cinzenta, ainda estamos operando dentro da névoa da guerra aqui. A quantidade de devastação e destruição infligida a Israel é um dos maiores segredos mantidos por aí. Vídeos mostrando a destruição de locais em todo Tel Aviv foram significativamente editados. Fortemente censurados. Mas o que encontramos são, na verdade, 3 narrativas emergentes, e pode ser o jogo de qualquer um. Temos o que o complexo midiático industrial ocidental quer que acreditemos, a chamada mídia tradicional, The New York Times, CNN, The Washington Post, mas também a Fox News. BBC, The Telegraph, Sky News, todos estão pintando um quadro de que o Irã está prestes a colapsar, de que a coalizão Aziz-Israel está prestes a alcançar controle total sobre o espaço aéreo iraniano. Outra narrativa é a previsão apocalíptica, que vem de muitos canais do YouTube, pessoas como Glenn Diesel, entre outros, dizendo que esta é uma guerra absolutamente desastrosa, da qual os Estados Unidos não conseguirão se recuperar, e que estão sendo basicamente arrastados para o Armagedon por Israel. E então a terceira narrativa, que vem de vários canais do Telegram, que, acredite-se ou não, são um pouco mais equilibrados, no sentido de que os 3 lados estão simplesmente infligindo danos pesados uns aos outros. No entanto, o que devemos tirar de tudo isso é que após uma semana, quaisquer vitórias que Trump ou Netanyahu achavam que iriam alcançar sobre o Irã já se mostraram inalcançáveis em questão de dias, mas sim de semanas, se não meses. Neste momento, estamos falando de meses. Estamos falando sobre como essa guerra pode durar até setembro ou outubro. Que conveniente. Bem a tempo para as eleições de meio de mandato. Então, basicamente, esse é o resumo do que consigo ver do meu lado. E você? Quero dizer, você faz essa coisa maravilhosa de fazer muitas perguntas às pessoas que são convidadas no seu canal, mas ninguém nunca perguntou o que você pensa sobre tudo isso. Sabe, o que você vê do seu lado? Sei que estou de repente me adiantando e te fazendo a mesma pergunta. Sem problema. Eu publico meus pequenos artigos de opinião no meu canal, sempre que sinto que tenho algo a dizer. Quero dizer, uma das percepções mais importantes para mim na semana passada, ou uma das mais chocantes, na verdade, é que há um número considerável de pessoas envolvidas nisso, do lado dos Estados Unidos, que são simplesmente fanáticos cristãos, tipo fanáticos evangélicos. E eu não tenho nenhuma imagem agora, mas vimos isso ontem, ou anteontem, quando houve uma oração no Salão Oval com a principal evangelista de Trump, Paula White, acho que é o nome dela, uma pastora que estava lá orando com ele. Who was like there praying with him, and praying, fine, but Pete Hegseth. E tudo bem, essa oração, tudo certo. Mas Pete Hegseth, eu não sabia que ele realmente tem 2 tatuagens fundamentalistas cristãs. Uma é uma cruz de Jerusalém no corpo e a outra, Deus vult, Deus o quer. E que ele é de fato um cristão muito fundamentalista, adepto do sionismo cristão, e que ele apresentou parte dessa necessidade dos Estados Unidos de ir à guerra com base nessa crença de trazer o fim dos tempos. Quero dizer, isso foi bem chocante. Sabe, vou dizer isso logo de cara, só para tirar uma coisa do caminho. Acho que seria absolutamente hilário, quero dizer, eu riria demais, se ao trazer a segunda vinda de Jesus Cristo, ele aparecesse em Damasco em vez de Jerusalém.
E se você entende o que isso significa, basicamente quer dizer que, na verdade, os muçulmanos estavam certos o tempo todo. Eu vivo dizendo que eu riria mais se ele realmente aparecesse em Salt Lake City do jeito que é. Essa é a outra, é. Who guessed? Who thought? Quer dizer, isso serviria. Olha, estamos falando sobre como o cristianismo evangélico é meio que a versão moderna do episcopalismo de alta classe nos Estados Unidos. É uma religião de Estado, mais ou menos a religião da elite governante. O episcopalismo, nos anos 50 e 60, era o que o evangelismo é hoje. Mas sim, eu vi aquela foto de vários pseudo-cristãos orando sobre seu pseudo-messias, e é simplesmente risível. E sabe, digo isso durante a Quaresma, como alguém que é um cristão ortodoxo praticante. Há momentos em que eu realmente entendo por que tínhamos jogos de gladiadores com cristãos antigamente, só para nos livrarmos de alguns desses indivíduos irritantes. Back in the day, just to get rid of some of these annoying individuals. But it is something in which. Mas quero dizer, é algo em que sim, há outra coisa que podemos tirar desta última semana. E isso é realmente uma convergência de narrativas que vinham levando a essa situação total. Sabe, no que diz respeito a Israel, essa é a tentativa deles, a chance de alcançar a grande Israel. Já vemos que eles reivindicaram como sua própria versão de Lebensraum vastas áreas do Líbano e da Síria, e em breve o Sinai. Quanto aos evangélicos, muitas pessoas nos Estados Unidos não lhes dão muita credibilidade, mas eles têm influência. Eles têm acesso a muitas pessoas na política. E sabe, o que me preocupa não é apenas o fato de que algumas pessoas na Casa Branca, o que já é ruim o bastante, compartilham esse tipo de crença insana. Mas deixe-me compartilhar isto com você. Aqui vai. Existe essa chamada organização religiosa, chama-se Fundação para a Liberdade Religiosa Militar, que é uma ONG legítima fundada por um cara chamado Mike Weinstein. Acho que é basicamente o projeto dele, mas ele a dirige há muitos e muitos anos. E ele é, basicamente, um militar judeu. Aparentemente, o objetivo dele é manter as forças seculares. Dizer algo como, não, isso não pode ser uma força religiosa. Precisamos manter a religião fora das forças armadas. Ele criou uma fundação onde as pessoas basicamente podem ligar ou escrever para reclamar quando o muro entre religião e Estado é violado dentro das Forças Armadas. Eles publicaram vários artigos na semana passada. Este é apenas o mais recente que recebi ontem. 30 membros democratas do Congresso pediram ao inspetor-geral do Departamento de Defesa que investigasse as reclamações de clientes da MRFF sobre comandantes que enquadram a guerra com o Irã como uma profecia do fim dos tempos. Isso se refere a outro comunicado que eles divulgaram anteontem, ou talvez 2 ou 3 dias atrás, dizendo que a organização deles, a MRFF, tem sido inundada com reclamações sobre comandantes eufóricos, dizendo às tropas que a guerra com o Irã faz parte do plano divino de Deus para preparar o retorno de Jesus Cristo. Então, não é apenas a Casa Branca, isso está realmente presente nas forças militares dos Estados Unidos. Um número considerável de comandantes, oficiais e outros que compartilham dessa crença. E sabe, o meu ponto no vídeo que fiz foi que se pessoas suficientes acreditarem nisso, então a guerra deixa de ser sobre objetivos racionais, metas nacionalistas ou simplesmente derrotar o Irã ou promover uma mudança de regime. Então a própria guerra se torna um objetivo, certo? A guerra é em si mesma uma coisa boa para as pessoas que compartilham essa visão, de que é preciso a guerra, é preciso a luta do bem contra o mal, a luta final para chegar à segunda vinda de Cristo. Isso mudaria toda a lógica. Quero dizer, toda a discussão sobre, se é sobre mudança de regime, se é sobre o petróleo, se é sobre controle, se são os neoconservadores, tudo isso ficaria meio de lado quando essa é a principal motivação. Agora, não acho que essa seja a única motivação, mas é uma motivação significativa e pode realmente ter impacto nas decisões políticas.
No fim das contas, trata-se do que Netanyahu quer. Ultimately, this is about what Netanyahu wants. I mean, at the end of the day, Quer dizer, no fim das contas, essa é a guerra de Netanyahu. É uma guerra na qual Israel conseguiu, com muito sucesso, arrastar os Estados Unidos. United States in and Although Embora eu tenha quase certeza de que ele não está muito entusiasmado com a volta do Messias. Quer dizer, não é isso. Ele não pode compartilhar dessa visão, certo? Não, ele não está. no, he's not. But the Licudists, of which Netanyahu Mas os liquidistas, dos quais Netanyahu faz parte ativa desde a década de 1970, desde o momento em que o Estado de Israel assumiu um caráter muito mais sionista e religioso, tentando justificar sua existência não como um refúgio para sobreviventes do Holocausto, mas como a pátria dos supostos descendentes do povo da Judeia, sempre encontrarão idiotas úteis e dispostos no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos. Mas também os encontrarão no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, na Alemanha e em outros lugares. É por isso que eu dizia que isso é, na verdade, uma convergência de várias ideias e narrativas. O que percebemos, Pascal, e me corrija se achar que estou errado, é que a narrativa, ou pelo menos a justificativa, vinda dos Estados Unidos, mudou quase a cada 24 horas na última semana. A primeira foi que o Irã iria atacar preventivamente. was going to preemptively attack. The second one was that Israel was going to attack Iran. A segunda era que Israel iria atacar o Irã. Então nós, os Estados Unidos, segundo Rubio, poderíamos muito bem entrar na brincadeira. Outra era que o Irã iria assassinar Trump. Então precisávamos ir lá e assassinar o Ayatollah. Uma terceira, e essas não estão em nenhuma ordem específica, era que precisávamos levar liberdade e democracia para essas pessoas pobres que foram oprimidas. Claro, isso depois de termos, você sabe, bombardeado uma escola primária. E agora o número de mortos já passa de 150 crianças, se não mais, incluindo professores e outros. E então temos pessoas como Hegseth, que quero dizer, no fim das contas, é um marombeiro. Quero dizer, qual era dele antes? Ele era um apresentador de fim de semana da Fox News, que bebia demais, que tem Deus Vult tatuado em um dos peitos. Então ele é um trad bro. So he's a trad bro. That's the end of the day. I mean, at the end of the day, he's a trad bro. No fim das contas, ele é um trad bro, que sente que esse é o seu momento de brilhar, porque o Rubio aparentemente teve o dele com, você sabe, a Venezuela. E quero dizer, a gente meio que olha não só pro Trump. Acho que o Trump é alguém que fica perfeitamente satisfeito em garantir que o mundo possa pegar fogo no dia seguinte ao seu enterro. Quero dizer, é isso que o Trump quer no fim das contas. Ele só quer morrer fora de uma cela de prisão, com o máximo de dinheiro possível, e o resto do mundo que se dane. Mas vemos que há vários oportunistas dentro do regime Trump. Vance, Rubio, Hegseth, que estão tentando consolidar seu legado, encontrando algum ângulo na luta contra o Irã. Combating Iran. And at the end of the day, and this is another thing that I've got. E no fim das contas, e isso é outra coisa que percebi em muitos dos comentários que vi nas redes sociais, meu país está basicamente sendo governado agora pelo maior bando de idiotas medíocres, bajuladores e oportunistas que se possa imaginar. Não temos um plano de longo prazo. No vídeo sobre o qual Glenn e Doug McGregor estavam falando, McGregor disse uma coisa muito importante. Táticas vencem batalhas, estratégias vencem guerras. Estou citando diretamente o coronel McGregor. E nós, os Estados Unidos, não temos uma estratégia. Não temos uma estratégia, estamos agindo no improviso. We don't have a strategy. We are operating by the seat of our pants. We are effectively doing Israel's bidding, and Iran. Estamos, na prática, fazendo o que Israel quer. E o Irã, surpreendentemente, está encontrando maneiras de identificar os pontos de ruptura e os elos fracos dentro dessa coalizão Israel-CCG. Eles estão travando uma guerra de atrito. A única coisa que quero dizer, e depois passo a palavra de volta para você, é que o que não me dá nenhum alívio, o que me faz acreditar que isso vai terminar de forma humilhante para o Ocidente. Exatamente como apontamos, é que nem Trump nem Netanyahu se importam minimamente com baixas, com infraestrutura, com nada. Eles absolutamente assistirão a boa parte do mundo queimar, contanto que permaneçam vivos do lado oposto de uma cela. Yeah, no, the first
Sim, não. No primeiro dia, sábado da semana passada, um dos primeiros alvos que eles atingiram foi uma escola para crianças pequenas. Sabe, uma escola para meninas, cerca de 160 delas, com idades entre 7, 8, 9 e 10 anos, morrendo nas primeiras horas da guerra. E isso foi feito, sabe, pelos Estados Unidos ou por Israel, que se orgulham de conseguir identificar alvos com precisão e matar o Ayatollah Khomeini em seu escritório ou em sua casa. É como se dissessem, somos os mais precisos de todos. Pois é, vocês fizeram isso de propósito. Fizeram isso de propósito para sinalizar aos iranianos que isso vai ser um conflito sangrento se eles não se renderem imediatamente, e que toda a infraestrutura civil e todos os alvos civis serão considerados alvos legítimos, que é simplesmente assim que agimos. Nós simplesmente massacramos o seu povo, certo? Nós os massacramos da mesma forma que massacramos pessoas na Segunda Guerra Mundial, com bombardeios incendiários e tudo mais. Esse vai ser o jogo, e tudo é justificado, tudo justificado em nome da luta contra o mal. E é aqui que eu também preciso te mostrar de novo este aqui, que realmente me irrita. É a forma como a mídia tradicional está enquadrando as coisas. Por exemplo, aqui, Foreign Policy. Região em alerta enquanto Trump sinaliza uma guerra mais longa. Como os países do Golfo estão respondendo aos ataques do Irã. Essa é uma das narrativas atuais que vemos muito. É como se fosse, não, o Irã está atacando estados do Golfo inocentes para espalhar a guerra. É uma narrativa tão idiota, porque é óbvio que o Irã ataca a infraestrutura que os Estados Unidos ocupam nesses lugares. Mas é assim que estão distorcendo a história, especialmente na Europa. Eles fazem o maior barulho, dizendo que o Irã estaria atacando agressivamente os países do Golfo, quando, aparentemente, a ideia dessas pessoas é que a autodefesa do Irã deveria acontecer contra o quê? O território continental dos Estados Unidos? Sei lá, é simplesmente ridículo, mas é assim que tentam manipular a narrativa. Além disso, agora vemos essas negativas surgindo. Não, Israel não obrigou os astuentes a travar uma guerra contra o Irã. E o subtítulo dessa, ainda melhor, é um argumento conveniente que ecoa um estereótipo antissemita. Tipo, sério? Sério? Você está fazendo isso? Está defendendo o Irã aqui na Foreign Policy? E eu só preciso dizer Foreign Policy para pessoas como você e eu, que trabalhamos na área de política externa, costumava ser uma revista muito importante. Eu estava prestes a dizer que até publiquei um artigo nela sobre neutralidade. E não é completamente lixo. Quero dizer, eles ainda publicam algumas coisas boas, certo? Mas a manipulação narrativa é bastante impressionante. Então eu só quero te mostrar uma coisa. Aqui na Alemanha, esse cara aqui se chama Armin Laschet. Ele foi um dos líderes da CDU, ou seja, do partido atualmente no poder, e foi o primeiro-ministro do estado de ou da Baviera ou da Renânia do Norte-Westfália. Acho que da Renânia do Norte-Westfália. E ele é um cara muito importante, certo? Ele disse neste programa, esse programa alemão de horário nobre em que pessoas sérias discutem assuntos sérios, sobre a guerra no Irã. Ele simplesmente afirma que o Irã não pode se defender nem se esconder atrás do direito internacional. O direito internacional não se aplica ao Irã, ele diz, porque o Irã vem violando o direito internacional e o direito dos direitos humanos nos últimos 50 anos. Portanto, isso não se aplica a eles. E o Ocidente tem todo o direito, e na verdade, a obrigação, de ir lá e ajudar a mudar aquele regime. É uma abordagem bastante repugnante. Mas isso agora não é apenas algo que se pode dizer. É na verdade algo popular neste momento em boa parte, não toda, mas boa parte da Europa. Mídia tradicional, complexo industrial da mídia, chame como quiser. Quero dizer, eu mesmo publiquei na Foreign Policy há alguns anos, quando defendi a aplicação do Acordo de Bruxelas entre Belgrado e Pristina sobre o Kosovo, que ainda permanece um conflito congelado. Mencionei isso na semana passada, quando conversávamos com o embaixador Freeman, sobre como, nas primeiras 24 horas, acho que todos poderíamos concordar que uma das principais vítimas da guerra foi a credibilidade da ordem, baseada em regras.
Porque se formos ter países como a Alemanha, bem, essa já está morta há um tempo, na verdade. Tá mesmo. Mas qualquer um que achasse que ela poderia ser revivida, e eu tenho colegas e pessoas no YouTube que ainda a defendem e falam sobre isso, e eu entendo. Eu entendo perfeitamente, de verdade. Mas no fim das contas, o liberalismo como teoria de AI funciona se e somente se as pessoas que criam as regras realmente as seguirem. E quando não seguem, quando tudo se torna arbitrário, quero dizer, basta pegar The 20 Years Crisis, de Eckhart, que é incrível. Ele escreveu sobre o período de 20 anos entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, sobre a total incompetência da Liga das Nações e sobre como britânicos e franceses literalmente jogaram o Estado tchecoslovaco debaixo do ônibus por Hitler em Munique. A gente percebe que uma ordem baseada em regras só funciona quando não envolve, sabe, o jardim do Josep Borrell dentro da União Europeia. De certa forma, fico até contente que você tenha mencionado a Europa, porque realmente só há uma coisa a se falar sobre a Europa nesta última semana. Isso apenas nos lembra o quão completamente irrelevante a Europa é, seja em relação à crise na Ucrânia ou ao que está acontecendo no Irã. Quando ouvimos a Europa basicamente dizendo que o Irã atacou agressivamente, sem provocação, todos esses outros países, sabemos que eles estão sustentando uma narrativa em que ninguém mais acredita. E isso, eu acho, é algo que deveríamos discutir não apenas aqui, mas algo ao qual realmente precisamos dedicar mais tempo. O papel da narrativa, não só na mídia, mas também em como a política externa é conduzida. A mídia ocidental está absolutamente repleta de discursos sobre como o Irã é o agressor e que os Estados Unidos e Israel estão simplesmente reagindo. Isso se encaixa muito bem dentro do liberalismo incorporado, do liberalismo nas relações internacionais e até do construtivismo, a forma como um Estado percebe outro Estado. A questão, Pascal, e tenho certeza de que você vai concordar comigo, é que na era das redes sociais, na era da mídia alternativa, não a mídia tradicional ou controlada pelo Estado, essas narrativas simplesmente não têm mais o mesmo peso. Podemos ver o que está acontecendo nos bastidores. Podemos ver, podemos ler o que está sendo dito atrás do púlpito. Sabemos o que está sendo feito. E isso não isenta o regime iraniano, não os desculpa por serem o que são. Mas, ao mesmo tempo, ninguém acredita nos Estados Unidos. Ninguém acredita mais na narrativa israelense também. É quase como se a propaganda que sai fosse tão amadoramente patética. Eu mencionei na semana passada. Eles estão mentindo. Sabemos que estão mentindo. Só e se eles saem como mentindo, mas simplesmente não se importam? E o que realmente parece, e acho que é isso que sabe, acabou encorajando muitos comentaristas nas redes sociais e no YouTube na última semana, é o quão total e pateticamente transparente é a narrativa vinda do Ocidente. Eles estão apenas procurando algum tipo de argumento que possa colar com a população, além de seus próprios eleitores políticos. E mesmo nos Estados Unidos, há uma grande ruptura mais uma vez dentro do MAGA. O movimento MAGA, que já estava significativamente fragmentado nas últimas semanas, agora se dividiu completamente por causa desta guerra com o Irã e da lealdade cega e bajulatória absoluta a tudo o que Israel diz. Sabe, o Trump basicamente rejeitou o Tucker Carlson como alguém que jamais fez parte do MAGA. E acho que esse é provavelmente o maior elogio que o Tucker Carlson poderia receber. Quanto mais o Trump, sabe, ataca o Tucker, mais cresce a credibilidade dele na mídia. E não é só ele. Também tem gente como a Marjorie Taylor Greene, de quem eu não sou fã. Mas quem diria? Quem diria que eu teria um bingo de 2026 em que a Marjorie Taylor Greene seria mais uma voz da razão do que o Marco Rubio ou o J.D. Vance? E sabe, estamos apenas, meu amigo, no primeiro ano do governo Trump. Não sei se podemos aguentar mais 3 anos disso.
I don't know if we can afford another 3 years of this. No, but what we're seeing is actually that Não, mas o que estamos vendo é que mesmo no lado conservador, há algumas pessoas que realmente mantêm suas convicções, que não mudam de opinião dependendo de quem diz ou faz algo. Marjorie Taylor Greene é uma delas. Tucker Carlson é um deles. Tucker Carlson defende consistentemente a liberdade de expressão, certo? Não importa se as pessoas sendo censuradas são da esquerda ou da direita, e não importa se o tema é Ucrânia, Israel ou Irã. Ele realmente faz isso. E ele é, na minha visão, um tipo muito clássico de conservador dos Estados Unidos, preocupado com o bem da nação, assim como McGregor, certo? Just like McGregor, right? They are, for a lack of a better word, like Eles são, na falta de uma palavra melhor, o bom tipo de nacionalistas. Não aqueles que querem sair por aí e destruir os outros, mas os que querem tornar os Estados Unidos um bom lugar para os americanos viverem, mantendo o país seguro em casa e não no exterior. E nesse sentido, Tucker Carlson realmente apresenta muitas coisas muito importantes. Não apenas discussões, mas reportagens. Por exemplo, a entrevista que ele fez com Mike Huckabee foi muito reveladora sobre como Huckabee é basicamente um advogado de Israel, defendendo a causa sionista. Não apenas Israel, mas a causa sionista. E vendo qualquer coisa que se oponha a ela, ou mesmo que retrate oposição a ela, como inerentemente antissemita. Da mesma forma, essas pessoas agora estão retratando qualquer tipo de oposição à guerra com o Irã como basicamente uma postura antissemita, certo? Porque por algum motivo parece que a única coisa que pode salvar Israel é atacar o Irã preventivamente. O que me surpreende é que, novamente, como você disse, essa era das redes sociais e tudo mais ainda não levou a protestos maiores. Eu sei que há protestos nos Estados Unidos, mas ainda não vimos nada massivo. Também não vimos nada grande na Europa. Lembro que em 2003 eu estava no ensino médio na Suíça e tivemos uma semana inteira de protestos, até mesmo na minha pequena cidade, minha pequena Friburgo, em que os estudantes não iam à escola, mas saíam às ruas para protestar. E embora haja uma oposição considerável à guerra com o Irã, isso é certo. Ainda não existem movimentos de massa. E há pessoas que estão denunciando isso com muita veemência. Uma delas acabou de publicar um artigo no meu Substack, Michael von der Schulenburg. Ele escreveu um ensaio fantástico, um portal para o inferno, como a guerra contra o Irã irá prejudicar o Ocidente, no qual basicamente diz, olha, isso vai voltar para nos assombrar. Talvez não tão ruim quanto eu descrevo nessa pequena Paris em chamas gerada por EA. Não tão ruim assim, mas mais no sentido de ruínas, certo? A devastação que virá ao ser cortado o acesso aos hidrocarbonetos do Oriente Médio, a forma como o comércio será interrompido por potencialmente muito tempo. E, novamente, se as rotas comerciais no Oriente Médio forem prejudicadas e os Estados Unidos não conseguirem obter o tipo certo de petróleo bruto, então, até mesmo os Estados Unidos serão forçados a restringir a exportação do seu próprio petróleo. Isso significará, no curto e médio prazo, menos hidrocarbonetos para os europeus. E eles já se cortaram do petróleo e do gás russos, certo? Quero dizer, a Europa agora está em uma posição em que pode perder o acesso a todas as principais fontes de hidrocarbonetos. E eles ainda apoiam isso. E então eles ficam irritados porque um drone realmente atingiu uma base aérea do Reino Unido em Chipre, um membro da União Europeia, certo? Quero dizer, essa guerra está se espalhando. Todos estão culpando o Irã por isso. Mas qualquer pessoa com olhos para ver e ouvidos para ouvir entende que isso é obra dos Estados Unidos da América, junto com, bem, quem incentivou, quem talvez seja uma questão a ser respondida de forma definitiva daqui a alguns anos. Acho que está bem claro que foi Netanyahu quem incentivou o presidente dos Estados Unidos. Mas há diferentes opiniões sobre isso. O fato é que essa é uma guerra de coalizão desses dois estados que estão em uma simbiose muito estreita, porém, contra o Irã, certo?
symbiosis, however, against Iran, right? And the Europeans now playing along. E os europeus agora estão indo junto com isso. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, veio a público dizendo que haverá total apoio ao que estão enquadrando neste momento como ação defensiva. Algo como, ajudaremos em toda ação defensiva. Os europeus, neste momento, parecem achar que, em uma guerra de agressão, ainda é possível haver um componente defensivo, e é assim que estão tentando vender isso ao Irã, às massas, neste momento. E o que me surpreende, mais uma vez, é que ainda não há protestos em massa, porque é disso que precisaríamos, da mesma forma que houve protestos em massa sobre Gaza. Embora, quero dizer, Gaza foi e é um genocídio. A guerra contra o Irã, até agora, pelo menos ainda não chegou a esse nível, mas continua sendo bastante devastadora. É muito ruim. Bem, quero dizer, o que podemos chamar, estou tentando ver como podemos chamar isso, decidi chamar de guerras persas epsteinianas. Provavelmente é uma boa maneira de encarar a situação. As guerras persas epsteinianas. Basicamente, trata-se de um país como o Irã, que foi grosseiramente subestimado em sua resiliência e preparação. Acho que em muitos casos, os regimes de Trump e Netanyahu pensaram que, ao induzir o Irã a um acordo negociado, poderiam, de forma eficaz, aplicar um golpe traiçoeiro no país e fazê-lo simplesmente desabar. Não. Este é um país que, antes de tudo, aprendeu sua lição, se é que havia alguma lição a ser aprendida, com a Guerra de 12 Dias do ano passado. No fim das contas, quem realmente governa o país é o Conselho Revolucionário Iraniano, não algum ayatollah que fala em nome, você sabe, pelo menos do elemento religioso do país. Uma coisa que posso dizer sobre a Europa é que sinto que a reação pública contra tudo isso provavelmente se manifestará primeiro na Europa, antes dos Estados Unidos, por alguns motivos. Em primeiro lugar, a maior parte da Europa continental opera em um sistema democrático parlamentar, o que significa que há mais do que apenas 2 partidos políticos. A oportunidade de haver mais vozes dentro da esfera política, além dos, digamos, democratas cristãos e sociais-democratas, de compromisso provavelmente vai se manifestar, muito provavelmente no caso da Europa Central, em partidos nacional-populistas como os de Orbán, Fico e Babiš. Na República Tcheca. Podemos ver, não estou apostando nisso, mas podemos ver uma crise na Alemanha em que o AfD, de repente, acabe com uma pluralidade nas próximas eleições parlamentares. Podemos ver o partido Frente Nacional de Marine Le Pen. Novamente, não me cite sobre isso. Isso coloca uma pressão significativa sobre os partidos centristas transatlânticos para formarem governos de coalizão de 3 ou 4 vias, a fim de bloquear esses partidos, ou para encontrarem alguma forma de contornar a situação. Porque muitos europeus estão começando a perceber o seguinte: veja, os governos e as lideranças podem querer uma coisa, mas nós estamos perguntando por que isso é tão importante. Da mesma forma que vemos em muitos países árabes, os governos árabes marcham em total alinhamento com Washington e Tel Aviv. Eles foram completamente vassalizados. Mas o povo está começando a se perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando se trata dos Estados Unidos, por outro lado, eu preciso evocar meu lado leninista. É por isso que digo aos meus alunos que há uma razão pela qual não fazemos mais revoluções. Porque ninguém lê Lenin. Protestar é uma coisa, mas uma oposição organizada, que não faz nada além de mostrar às pessoas que você está insatisfeito, não desafia de fato a liderança política. É preciso haver oposição organizada, liderança e uma mobilização real dentro do processo eleitoral. É por isso, sempre que algo assim acontece, e eles aparecem em pequeno número, seja um Bernie Sanders, uma Rashida Tlaib ou um Zohran Mamdani, isso assusta o establishment. Assusta completamente. Assusta um establishment que basicamente ainda vive com uma mentalidade da Guerra Fria, e isso inclui tanto republicanos quanto democratas.
Pense bem, se o regime de Trump se tornar um governo em fim de mandato após as eleições de meio de mandato, precisamos entender que há pessoas suficientes dentro do Partido Democrata que farão tudo o que for possível para garantir imunidade a Israel nas Nações Unidas e conceder tudo o que eles exigirem em termos de excedente militar e econômico. Israel iria à falência uma semana depois dos Estados Unidos. E nós nos arruinamos para manter aquele Estado funcionando. É que simplesmente já não tenho mais certeza se essas pessoas, Mamdani, Rashida Tlaib e outros, poderiam, mesmo que em potencial, ter um impacto real. Porque o que vimos nos últimos, 40 ou 50 anos, é que quem quer que seja eleito por um cargo nos Estados Unidos, no fim das contas, quando chega a hora de decidir sobre temas realmente importantes, todos acabam se alinhando. Todos acabam se alinhando. E o exemplo número 1 é, claro, o próprio Donald Trump, que concorreu explicitamente contra mais guerras sem fim, contra uma guerra com o Irã, defendendo o fim da guerra na Ucrânia. E não apenas não conseguiu isso, como também iniciou com entusiasmo uma nova, certo? E então lemos uma postagem no Instagram de Kamala Harris dizendo: "Eu me oponho à guerra com o Irã. Muito, muito ruim. Ah, por favor. Não, quero dizer, quem em sã consciência acreditaria que você não teria feito exatamente o mesmo, ou até pior? Então, de certo modo, sabe, o sistema político dos estadunidenses, do jeito que é estruturado, com esses trilhos de proteção ou linhas-guia, certo? Os guardiões, os dois partidos que indicam pessoas para a presidência por meio de um processo interno, com as primárias e tudo mais, tudo isso é um mecanismo de filtragem. E mesmo que alguém escape, digamos como Trump, existem 1 milhão de maneiras, ou 7 maneiras até domingo, de colocá-lo de volta na linha por meio de vários métodos. De novo, acho que já disse isso na semana passada, não me surpreenderia se o próprio Donald Trump tivesse sido realmente ameaçado fisicamente a fazer isso, porque parece tão contrário aos seus próprios interesses com sua base MAGA, certo? Ele construiu essa base ao longo de anos e fez isso com sucesso. Pelo menos na aparência, ele tinha uma mensagem de não usar esse tipo de política externa belicosa. E tudo isso agora se foi, certo? Nunca vai voltar. Mas ainda assim, a conclusão triste é que seja qual for a entrada no sistema, a saída basicamente já está determinada. E não quero ser fatalista aqui. Só me pergunto se, dado o modo como o sistema político funciona, esses tipos de indivíduos realmente conseguem ter algum impacto concreto no resultado do sistema. Sim, eu concordo totalmente. Quer dizer, não quero que os espectadores pensem que pessoas como Rashida Tlaib ou Zohran Mamdani vão de repente se tornar os próximos Lenin Mao ou Ho Chi Minh. Não, de forma alguma. Há um elemento de fatalismo que foi reafirmado para mim nos últimos dias também. E eu concordo plenamente com você. Mas tem algumas coisas aqui. Não sei se isso vai fazer as pessoas se sentirem otimistas e esperançosas, ou se apenas, sabe, por que se levantar de manhã? Neste momento, de acordo com as avaliações feitas sobre as capacidades dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã, seja McGregor, o professor Sachs, entre outros, todos estão dizendo que isso é um desastre absoluto para os Estados Unidos. Sabe, os Estados Unidos perderam uma quantidade significativa de recursos e dinheiro em bases militares, bases navais. Essas bases estão em chamas. Nunca seremos capazes de voltar ao Oriente Médio tão cedo. Perdemos nossa credibilidade. Tudo isso parte do pressuposto de que a liderança do meu país é racional e sensata. E vai perceber que isso é um desastre, que vai cortar as perdas e sair. Mas isso não é garantido. Não, não vai. Não, não é. E não se trata apenas do Trump. Livrar-se do Trump não vai de repente fazer as coisas melhorarem. Todo mundo no bunker do Führer de Trump, por falta de uma palavra melhor, está nisso até o fim. Eles são apocalípticos ou narcisistas em colapso absoluto. Eles são oportunistas, que não dão a mínima para o número de mortos. Aliás, neste momento estamos divulgando, bem,
estamos publicando, apenas 4 mortes entre todos esses ataques. Sabemos que há muito mais. Sim, sabemos perfeitamente que há muito mais. E essas 4 mortes estão sendo usadas na prática pelo regime Trump como uma forma de justificar a necessidade de continuar a guerra contra o Irã. Um país que, vale lembrar, tem sido retratado nos Estados Unidos como o inimigo público número 1. Nós olhamos para os países com adjetivos. Então, nesse sentido, não vamos simplesmente arrumar as malas e ir embora, como se fosse uma guerra de desgaste. Acho que o maior problema que vejo em muitas dessas análises pessimistas é que o Irã está travando uma guerra de desgaste. E isso pode muito bem ser verdade. O Irã pode muito bem conseguir levar os Estados Unidos a uma espiral econômica descendente. Eles podem acabar criando uma situação com Israel em que poderiam optar pela diretiva Samson. Nesse caso, se Israel estiver caindo, eles arrastariam os Estados Unidos junto. Donald Trump estará morto antes que esse cenário apocalíptico aconteça. E isso é algo que muitas pessoas precisam entender. Quando um país é liderado por pessoas que não se importam com o que acontece no dia seguinte à sua morte, tudo isso se torna nada mais do que um dano colateral facilmente aceitável. Sabe, Trump quase teve seu próprio momento Lord Farquaad do primeiro filme, Shrek, há alguns dias. Alguns de vocês podem morrer, mas esse é um risco que estou disposto a correr. Quero dizer, ele literalmente quase chegou a dizer isso. É normal. É o que acontece na guerra. É tipo, uau, simplesmente uau. É normal que nossos soldados morram em uma guerra de escolha que eu ordenei. Você precisa entender isso. Outra coisa a mencionar, e não sei se isso é como um pequeno lado positivo em meio à tempestade, é que nos últimos 2 anos ficou dolorosamente óbvio, especialmente com as redes sociais, certo? A narrativa apresentada pela imprensa ocidental sobre o Estado de Israel foi, na melhor das hipóteses, higienizada. Quando você tem 2 anos de genocídio sustentado e patrocinado pelo Estado contra os palestinos, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia, quando seus líderes falam de forma descarada e sem remorso sobre criar um grande Estado israelense às custas absolutas dos árabes, tanto cristãos quanto muçulmanos, não apenas palestinos, mas também libaneses, sírios e talvez até egípcios, as gerações mais jovens não compram mais essa narrativa antiga da Guerra Fria. Na última semana, 2 republicanos importantes, um deles era Por que estou esquecendo o nome dele? Ele é do Texas, o cara com tapa-olho, perdeu as primárias. Certo. Ele perdeu as primárias porque, neste momento, é uma grande desvantagem política aceitar dinheiro de PACs e ainda assim afirmar ser America First. Se America First, na verdade, significa colocar Israel antes da América, isso é um problema. Curiosamente, isso está acontecendo tanto no Partido Republicano quanto no Democrata. Isso significa algumas coisas. Primeiro, a geração mais velha, que acreditou na narrativa da Guerra Fria ao pé da letra, está sendo substituída, está desaparecendo. E segundo, as gerações mais jovens, que têm pouco ou nenhum otimismo em relação a esse chamado sonho americano, veem seus impostos sendo enviados para países ao redor do mundo para matar pessoas. Se você quer assistência médica, vá para Israel. Lá você consegue o atendimento que quiser. A América paga por isso. Ou vá para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E então, você terá assistência médica. Mas você também sabe, essa é outra coisa. Não, sério. O recrutamento militar dos Estados Unidos está enfrentando um problema enorme, enorme. Eles não conseguem mais atingir os números. Ah, que bom. Estou feliz. Eles não conseguem mais atingir os números. Ao longo dos anos, tive vários alunos, de graduação e pós-graduação, que serviram nas Forças Armadas. Eles cumpriram seu dever, fizeram o que tinham que fazer e depois perceberam que simplesmente não estão recebendo o apoio ou os recursos necessários. As clínicas do VA estão terrivelmente com falta de pessoal e, em muitas situações, você sabe, o Exército, há apenas alguns dias, um fuzileiro naval condecorado dos Estados Unidos foi expulso à força de uma sala. Ele basicamente disse: soldados americanos não deveriam morrer por Israel, e quebraram a mão dele.
Essas são as mesmas pessoas, as que o expulsaram, as que quebraram sua mão, que estão por aí gritando: Deus abençoe as tropas, apoiem as tropas. As tropas não passam de um recorte simbólico de papelão quando você realmente fala sobre elas, quando realmente conversa com elas e percebe o que enfrentam depois. Tive um aluno que me vem à mente agora. Isso foi há muito tempo. Tive um aluno, muitos e muitos anos atrás, que serviu várias missões no Afeganistão. O trabalho dele, acredite se quiser, era dirigir um Humvee blindado na frente de um comboio. O trabalho dele era literalmente ser aquele que levaria o impacto de uma mina terrestre para que as pessoas atrás dele não o levassem. Lembro-me de estar no meu horário de atendimento, em certo momento, olhando para ele e perguntando: quantas vezes você foi jogado pelos ares? E ele respondeu: tantas vezes que na terceira ou quarta eu só comecei a rir enquanto literalmente voava pelos ares. Tipo, é isso com que você tem que lidar. É isso com que você está lidando, na prática. Veja, eu proponho um novo termo para o pessoal militar dos Estados Unidos: carne molar de último recurso. É a carne para o moedor de carne que você usa quando a carne dos procuradores meio que se esgotou, certo? Quando você não tem mais ucranianos para correr e atacar os russos, quando já ficou sem procuradores no Oriente Médio. Quero dizer, neste momento, e talvez precisemos mencionar isso, porque agora o que se fala na mídia é que os Estados Unidos estão montando duas frentes: os curdos em uma parte do norte do Irã, quer dizer, do Iraque. E o outro são os azerbaijanos. Aparentemente, o exército do Azerbaijão foi mobilizado para a linha de frente. E espere, talvez possamos dar uma olhada rápida em um mapa aqui, só para ter uma ideia de onde isso fica, certo? Então, certo. Quero dizer, se ambos forem verdadeiros, e agora houver uma concentração de curdos, provavelmente em algum lugar por aqui, no nordeste do Iraque, e o Azerbaijão ali, então o que estamos vendo é uma possível estratégia para uma segunda fase. E deixe-me apenas dizer o seguinte: Donald Trump já deixou claro que haverá várias facetas nesta guerra. E a campanha de bombardeios é apenas a primeira fase de enfraquecimento e desgaste dos sistemas de defesa iranianos, eliminando os nós militares. É assim que eles veem a situação. Depois, a segunda fase pode muito bem ser uma invasão terrestre por esses grupos aliados. Mas quando esses grupos se esgotarem ou se não conseguirem cumprir bem o seu papel, bem, aí chegamos ao último recurso, certo? E esse último recurso serão as tropas dos Estados Unidos. E então, mais uma vez, você tem pessoas pobres, gente destruída, pobre, do Bronx ou de sei lá onde, que são chamadas para ir e morrer. E depois recebem uma bela bandeira sobre o caixão, alguns aplausos, e a mãe ganha um certificado para pendurar na parede. E é isso. É um acordo bem miserável. Sim, ou se voltarem aos Estados Unidos, correm o risco de serem deportados pelo ICE. É, deportado pela ICE, ou deixado largado em alguma calçada com, sabe, só uma perna, pedindo um pouco de dinheiro. Quer dizer, é realmente nojento. É algo que, digamos, as redes sociais, a mídia não tradicional, estão agora espalhando, certo? Essas ideias, esse sentimento. Não é que isso seja uma tendência nova, mas é algo que simplesmente nunca havia sido noticiado antes, e agora está sendo disseminado. Uma coisa que posso dizer sobre a decisão do Trump de repente começar a reunir forças curdas ou azerbaijanas. Os curdos até agora não estão caindo na armadilha. Acho que eles aprenderam. Não sei o que acontece se os curdos caírem na armadilha. Odeio dizer isso. Realmente odeio dizer isso. Mas se os curdos caírem na armadilha, então eles realmente não merecem um Estado próprio. Simplesmente não vejo como os curdos é qualquer coisa no Irã. Eles não. Esse não é realmente o lar histórico deles. Síria, sim. Iraque, sim. Turquia, sim. Azerbaijão é outra história. Há muitos azeris no noroeste do Irã. Aliyev trabalha muito bem com o Estado de Israel. Eu diria que seria incrivelmente arriscado para ele fazer isso. Absolutamente arriscado.
Mas eu não duvidaria de forma alguma que elementos dentro do Ocidente tentassem balcanizar o Irã, porque isso é uma daquelas coisas de última hora. Ok, nem estou interessado em mudança de regime, o que é algo com que precisamos ter muito cuidado aqui. Muita gente está dizendo, bem, sabe, eu já vi isso antes. Isso é a Guerra do Golfo em 2002, 2003, mas é como um reboot horrível. But it's just like a horrible reboot. It's a horrible fanfic. É uma fanfic horrível. Por mais que eu despreze pessoas como Dick Cheney e Don Rumsfeld, pelo menos eles tinham algum tipo de objetivo em mente. Trump, Hegseth, Rubio, eles falam muito. Mas no fim das contas, se há uma coisa que sabemos que esta administração quer, é simplesmente semear o caos. Eles não estão interessados em mudança de regime. Se conseguirem, ótimo, mas não vão fazer isso quando podem simplesmente destruir o Estado por dentro. Queimá-lo o máximo possível, fazer o que a Síria é, e lucrar com o resto. Você precisa entender, todos precisam entender, no que diz respeito à administração Trump. Bases militares americanas destruídas, mísseis desperdiçados. Destroyed American military bases, wasted missiles. How many does it take to shoot down an Iranian? Quantos são necessários para derrubar um míssil iraniano? Isso justifica o orçamento de gastos militares de 1, e tantos trilhões de dólares dele para o próximo ano. No que lhes diz respeito, há dinheiro a ser ganho. O complexo militar industrial vai absolutamente adorar isso. E se pudermos usar essa pequena e esplêndida guerra para nos livrarmos de todos os nossos armamentos ultrapassados da era da Guerra Fria, do pós-Guerra Fria, dos anos 2000, seja lá o que for, então poderemos atualizar tudo, exatamente como estamos dizendo à Europa. Livrem-se do material da Guerra Fria, deem aos ucranianos, deixem que eles descubram como funciona. Ainda é preciso reabastecer seus armamentos militares se quiserem fazer parte da OTAN. Isso é ótimo para Lockheed Martin, McDonnell Douglas, Raytheon. Quero dizer, a Raytheon faz o que a Raytheon faz de melhor. Melhora a carteira de ações de seus acionistas. Embora eu deva dizer que, nas últimas semanas, tive conversas, inclusive com pessoas em, como é mesmo o nome, na Califórnia, a grande produção, a nova instalação de produção, não em Palo Alto, na Califórnia, esqueci. Mas, de qualquer forma, o ponto era que ele disse que os Estados Unidos, nos últimos 30 ou 40 anos, na verdade perderam bastante capacidade produtiva, até mesmo na área de armamentos, porque a forma como esse capitalismo altamente clientelista funciona torna todas essas armas muito mais caras. E mesmo a Raytheon e a Lockheed Martin não conseguem produzir tanto quanto os Estados Unidos realmente precisariam para reabastecer adequadamente. Would actually need to properly replenish. So in a sense, but that's something that's not to the concern of the people who take. Mas isso não é realmente uma preocupação para as pessoas que tomam essas decisões, porque elas não sabem. Essa é uma das coisas que me dá esperança, que os Estados Unidos, com o sistema que tem, não são capazes de produzir implementos de guerra suficientes para lutar em todas essas guerras ao redor do mundo. Então, isso é um pouco de esperança. E se isso for verdade, então acho que a estratégia do Ocidente em relação ao Irã agora é simplesmente tornar fisicamente impossível para os Estados Unidos continuarem atacando, certo? Porque eles ficam sem munição. Mas isso também significa que eles têm que absorver tudo isso. E isso tem um custo humano muito, muito terrível, certo? Mas é isso que acontece quando você está defendendo seu próprio território. Quero dizer, veja, os americanos fizeram isso com os britânicos na Guerra da Independência. Como você luta contra um inimigo que é militarmente superior em todos os aspectos? Você precisa cansá-los. Os vietnamitas fizeram isso com os americanos. Eles também fizeram isso com os franceses. Os afegãos. Eles fizeram isso, os soviéticos e os americanos. Sim, mas tudo isso depende da racionalidade do lado que está lidando com o desgaste, de perceber que essa é uma batalha perdida. Essa é uma batalha perdida. Nixon estava fazendo campanha dizendo, se eu for eleito, vamos acabar com essa guerra no Vietnã.
o que de certa forma ele fez. Which, in a way, he did. Okay, he Yeah, did. but losing battle is also predicated. Mas uma batalha perdida também parte do pressuposto de que as pessoas que a executam realmente querem ganhar algo, certo? Se os fanáticos cristãos estão lá e ficam satisfeitos apenas com a guerra, a morte e a destruição, então temos um tipo diferente de problema. E eu não sei como lidar com esse. How to actually approach that one. If, let's say, Iran, and there's no Se, digamos, o Irã, e não há garantia de que isso vai acontecer, porque essa janela de oportunidade se fechou na semana passada, mas vamos apenas imaginar, hipoteticamente, que durante essas negociações, que acabaram não resultando em absolutamente nada, porque Israel já havia decidido que atacaria o Irã de qualquer maneira, algo realmente tivesse saído delas. E o acordo fosse, hipoteticamente falando, que o Irã pudesse existir em sua forma atual, com seu governo atual, seja como for, mas que renunciasse a todo qualquer apoio, controle, influência ou financiamento sobre o Hezbollah ou qualquer uma dessas outras organizações paramilitares no Levante. other paramilitary organizations in the Levant. It effectively allows Israel to Isso efetivamente permite que Israel exista. Ele volta sua atenção para o BRICS, para a Organização de Cooperação de Xangai, para a iniciativa Um Cinturão, uma rota. É uma espécie de modus vivendi. Isso é algo que Trump, à sua maneira, poderia ter aceitado. Mas o que percebemos nos últimos dias é que Trump não é a pessoa, ele não é autônomo nisso de forma alguma. O que descobrimos é que os altos escalões da liderança americana são amplamente determinados pelo que acontece em Tel Aviv. As pessoas estão reclamando que Trump não obteve a aprovação do Congresso para iniciar esta guerra. Eu rebato isso. Ele absolutamente obteve. O Knesset absolutamente aprovou. Essa é a aprovação congressual dele. absolutely okay with that. That's his congressional approval. Thank you, Michael. Obrigado, Michael. É simplesmente algo tão... Você sabe, a forma como a Constituição dos Estados Unidos foi construída, ela foi feita exatamente para impedir esse tipo de decisão por guerreiros solitários de ir à guerra. Mas então, poder simplesmente contornar isso e usar esse tipo de força é horrível, porque é obviamente contra as ideias de Washington, Jefferson e outros. Quero dizer, não é assim que as guerras deveriam acontecer. E claro, as guerras não deveriam acontecer de forma alguma. Só para deixar isso claro. Mas a maneira como isso é feito politicamente, e como podemos ver claramente todas as visitas de Netanyahu à Casa Branca, quer dizer, vamos lá, ele não foi até lá só para tomar chá, certo? É óbvio, desde 1996, é óbvio que essa é uma das guerras que eles queriam e conseguiram. Eu só quero, talvez nos últimos 5 a 10 minutos, olhar um pouco para o futuro. Quero dizer, o acúmulo de tropas no Azerbaijão, não sei. Não tenho ideia. Li apenas alguns artigos dizendo que isso está acontecendo, mas não sei o quão provável é. Quero dizer, Aliyev, ele é tão louco assim. E os curdos, só quero acrescentar uma observação. Vou ler aqui. Recebi isso numa longa mensagem de um colega meu, um pesquisador que a conhece bem. E a avaliação dele é que o problema com os curdos iraquianos é que eles são economicamente dependentes tanto do Irã quanto da Turquia. Nenhum desses países ficaria satisfeito se os Estados Unidos armassem grupos curdos iranianos. Isso criaria uma enorme pressão sobre os governos regionais curdos. E para todos que estão acompanhando, você sabe, os curdos estão dispersos entre todos esses diferentes países. Síria, Iraque, um pouco no Irã e, claro, na Turquia. São cerca de 25 milhões. É enorme. É um grande grupo étnico e não é definido pela religião. Existem curdos cristãos, curdos muçulmanos e também outras denominações religiosas. Quero dizer, os curdos são realmente um tipo fascinante de grupo étnico. Até mesmo a palavra étnico é algo que os pesquisadores realmente debatem. E então ele continua dizendo que agora estamos falando sobre o Irã, que tem um exército terrestre muito grande, e a Guarda Revolucionária Islâmica, que já lutou contra insurgentes curdos na década de 1980 e desde então se tornou muito mais institucionalizada e melhor equipada.
Qualquer mobilização curda no Irã, portanto, representaria um risco muito sério, tanto para os atores curdos iranianos quanto para os curdos iraquianos. Então ele considera o envolvimento curdo menos provável, o que não quer dizer que a CIA não pudesse conseguir enviar alguns milhares de combatentes curdos para entrar e causar destruição, certo? Isso já seria uma jogada bastante forte se você conseguir com que alguns milhares de pessoas simplesmente causem caos nessas cidades, porque isso atrairia as forças iranianas para um combate terrestre, o que os Small poderiam então usar como pretexto para uma campanha aérea para bombardeá-los e assim por diante. Portanto, pode haver várias estratégias, especialmente se Pequim se envolver. Você pode me contar mais? Você sabe o quão poderoso o Azerbaijão é militarmente? E digamos que ele recebesse todo o apoio dos Estados Unidos que pudesse pedir. Os Estados dizem, não se preocupe, nós vamos bombardeá-los, e vocês só precisam entrar, tomar cidade após cidade e avançar em direção a lugares como você sabe a maior cidade azeri aqui, Tabriz. Esse poderia ser um objetivo principal, certo? Marchar até aqui. A principal etnia lá é na verdade azeri, a mesma do Azerbaijão. Eles falam um dialeto túrquico e assim por diante. Esse poderia ser um objetivo para começar a enfraquecer o Irã. Como você vê isso? Quero dizer, é possível. Certo, vamos começar pelos curdos. Sabemos que se os curdos fizerem algo fora da área onde deveriam estar operando, Erdogan mobiliza o exército turco. Não há dúvida quanto a isso. Se os curdos, como eu disse, caírem na armadilha, e por enquanto não caíram, ouvimos algumas histórias de que eles já teriam cruzado para o Irã. Boa sorte em enfrentar um país de 93 milhões de pessoas, especialmente onde eles não têm posições históricas reais, além de talvez algumas aldeias na fronteira. Então, não estou muito preocupado com o contingente curdo. Por outro lado, no caso do Azerbaijão, se Aliyev fizer isso, não estamos falando de Nagorno-Karabakh, nem de separatistas armênios, estamos falando do Irã. E a menos que o Azerbaijão receba apoio irrestrito da Turquia, eles não vão fazer isso. Não vão. Não é algo que possam se dar ao luxo de fazer. Para ser bem sincero, eles já estão bastante endividados com a Turquia por terem recuperado Karabakh. Então, por mais que gostem de pensar que aquilo foi uma grande vitória há alguns anos, ao retomar parte de seu território, eles não estão em condições econômicas de sustentar uma guerra longa e prolongada, especialmente se forem ocupar território de outro país. Mas sabe, eu consigo ver uma forma de os Estados Unidos venderem isso. Como os Estados poderiam vender isso para alguns milhares de curdos? E como poderiam vender isso para Aliyev dizendo algo como, apenas faça? Porque, no fim das contas, não importa se eles vencem ou não, certo? A única coisa importante é que causem confusão suficiente para enfraquecer o Irã. Porque, do ponto de vista dos Estados Unidos, provavelmente será uma guerra de atrito, certo? Então é só recrutar mais carne. Não carne de último recurso, mas carne de primeira escolha, certo? E então mandar a carne e os que vão morrer. Se você não se importa em fazer parte da máquina de moer carne, então vá em frente. Sabe, vá em frente. Mas eu não... Posso estar errado, quero dizer. Posso estar muito, muito errado. Mas não vejo isso fazendo nada além de causar caos dentro do Irã. Sim, mas esse é o objetivo. Acho que esse é o objetivo. Se esse é o objetivo, então o que realmente precisamos observar é que estamos no começo de março. Por mais que eu odeie continuar dizendo que tudo no meu país é determinado por eleições, é determinado por eleições. Trump realmente tem... Estamos em março, não é? Trump tem o quê? Isso é claro, parte do pressuposto de que os democratas vão fazer algo diferente, de nada. Isso ainda precisa ser visto. Mas volta ao que você apontou, que é o que eu disse antes. Não espere que Trump ou Netanyahu desistam facilmente. Eles não vão. Eles vão usar todos os recursos possíveis.
e não tem absolutamente nenhum problema em mandar quantas pessoas forem necessárias para o abate, apenas para evitar morrer em uma cela de prisão. Simply to avoid dying in a jail cell. Yeah. No, that certainly won't happen. Sim, não, isso certamente não vai acontecer. Ótimo. Michael Rossi, acho que isso foi muito bom. Fico feliz que tenhamos conseguido conversar sobre isso. Como sempre, faremos isso novamente em um futuro próximo. Talvez semanalmente, mas veremos. Para fazermos algumas análises do que aconteceu, acho que vale a pena. Precisamos observar isso e descobrir como arruinar a festa das pessoas que querem essa guerra. É absolutamente nojento. Se isso terminar com uma vitória total para as pessoas que começaram isso por escolha, então, sabe, o futuro com a Rússia e a China me parece bem sombrio. The future with Russia and China look pretty bleak to me, but if You it know, we stops didn't- here, Yeah, we didn't bring that in. Mas se parar por aqui, nós não trouxemos isso. Não falamos sobre o que Rússia e China estão fazendo, o que não estão fazendo, o que podem fazer em meio a tudo isso. Sempre existe a ideia de que se parecer que o Irã está prestes a colapsar, Rússia e China podem se mobilizar. Eles não podem se dar ao luxo de perder o Irã como um parceiro confiável. Eu diria, só antes de irmos, e eu já fiz isso antes, alguns livros que eu absolutamente recomendaria que nossos espectadores procurassem. Este aqui está um pouco desatualizado, mas ainda é muito relevante hoje. Overthrow, de Stephen Kinzer, que é um estudo fenomenal sobre mudanças de regime lideradas pelos Estados Unidos, começando pela derrubada da monarquia no Havaí até a Segunda Guerra do Golfo, no Iraque. The Second Gulf War in Iraq. Excellent book, very readable. Stephen Walt, Excelente livro, muito fácil de ler. Stephen Walt, The Hell of Good Intentions, America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy, também muito, muito bom. E foi bastante controverso quando foi lançado. Falamos sobre isso na semana passada, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, de Mearsheimer e Walt. E por fim, algo que eu também recomendaria aos espectadores é pesquisar a relação entre unipolarismo e multipolarismo. Há ótimos textos sobre esse tema escritos por Christopher Lane. Ele é um respeitado estudioso de relações internacionais. Em 1995, ele escreveu um artigo chamado Unipolar Illusion, que explica como o unipolarismo opera apenas por tempo emprestado e planta sementes de sua própria ruína. only on borrowed time, and it sows the seeds of its own demise. Now, many would regard the world today. Agora, muitos considerariam o mundo de hoje como definitivamente multipolar, do qual os Estados Unidos fazem parte. Há membros do governo norte-americano, tanto republicanos quanto democratas, fazendo todo o possível para garantir que ainda permaneçamos unipolares, ou para tentar recuperar isso. E isso só vai acelerar o declínio. Assim, com as avaliações fornecidas por Jeff Sachs, Doug McGregor, por você, por mim e por outros no YouTube na semana passada, tudo isso aponta para a mesma coisa. Os Estados Unidos podem alcançar uma vitória pírrica, mas seria uma vitória desastrosa, realmente desastrosa, para os Estados Unidos e para as potências ocidentais. Feliz Março. Happy March. happy March, everybody. Feliz Março, pessoal. Esse foi Michael Rossi, de Ciência Política. Inscrevam-se no canal dele e no meu também, se estiverem assistindo a isso no canal dele, já que estamos compartilhando o vídeo. Então, Michael, obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you for your time today. Looking Ansioso por isso da próxima vez? Pascal Lotas.